tô chegando, sem engano, com a voz do povo. Vamos juntos, lado ao lado, rumo ao progresso é o amor. Muito bem, voltando aqui à nossa conversa, estamos aqui com o nosso candidato a prefeito, Fábio da Farmácia, e a gente, Fábio, vai conversar um pouquinho sobre alguns temas do seu programa de governo, que agora vamos falar de administração. É claro que um programa de governo ele não é uma coisa fechada, não é isso? Acho que a importância desse papo também é a gente ir, inclusive, além do programa de governo, saber aquilo que você pensa com relação a diversos temas. E o primeiro que eu vejo você falar muito, acho isso muito interessante, que é exatamente a questão da transparência, né? A gente fala, tem lei, vai dizendo, mas esse danado não acontece, cara. Como é que você pensa nessa transparência no seu governo? Então, Pedro, quando a gente fala em transparência, às vezes as pessoas ficam, mas às vezes é difícil, é muito dinheiro, é muita secretaria, é muito funcionário, é muita coisa, é muito dinheiro que se mexe. Mas a gente tem que ter transparência em tudo na vida. Toda empresa, ela tem que ter a transparência dela, senão ela não funciona. Como é que você vai saber quando a gente faz contas, por exemplo, como é que você vai saber como é o fluxo de caixa? Como é que a gente vai saber o ativo e o passivo, não é isso? Então, a transparência tem que ter. E, falando em transparência, eu até volto, porque as crianças, por exemplo, o que é que a gente mais pede aos nossos filhos? Os pais pedem aos filhos o quê? Que não aprendam a mentir. Então, transparência não é nada mais do que nada menos a verdade, os fatos verdadeiros. Na vida é desse jeito, e numa empresa e em uma prefeitura não pode ser diferente. Tem que ter transparência com o dinheiro do povo, sim. Eu até, Fábio, teve, no primeiro momento, quando você colocou, vou fazer um painel de LED e tal, teve alguns questionamentos e tal, porque o pessoal parece que não pensa... Fizeram, né? Piada, né? Fizeram piadas e tal. Mas é possível. É possível. É claro que a administração pública tem muitos caminhos, você não vai detalhar tudo exatamente, mas o macro é possível, sim, fazer isso, não é? Então, a questão do painel de LED, quando eu falei, algumas pessoas, né, que não conseguiram assimilar, não conseguiram interpretar. Para quem não sabe, em algumas cidades tem painel de LED, sim, na frente das prefeituras. Ali é, no mínimo, para chamar a atenção do contribuinte, para que ele vá abrir o celular e vá ver conta por conta mesmo. É como se fosse o impostômetro. Não tem o impostômetro em muitas cidades do Brasil? Ali é para mostrar às pessoas o quanto de juro quanto de imposto, na verdade, a gente paga todo mês. Então, o Jeremoabo não pode ser diferente, não. Tem que ter transparência. E quando você tem transparência, você não tem medo de mostrar as contas para ninguém. Eu acho que tem que sim. Tem condições de ter um painel de LED, como tem em outras cidades, os painéis para mostrar a temperatura, para mostrar o horário. E tem que ter um painel de LED, sim, para mostrar às pessoas, para elas se espertarem, que ali é um alerta para que elas percebam as contas do município. E com tanta tecnologia que a gente tem hoje, é plenamente possível, né? Exatamente. Eu, por exemplo, Fábio, quando viajava, eu vi, por exemplo, no sul de Minas, muitos lugares, eles fazem aquele painel. Na época não tinham os LEDs, né? Isso. Por isso que eles faziam ali tipo um outdoor, uma coisa assim. Isso. Demonstrando ali, olha, sabe quanto você recebe da educação? Tanto, sabe quanto... Em que foi investido. Quanto foi investido, quanto a gente paga de pessoal. Exato. Agora, não dá, é claro, botar o nome de todo mundo que se paga ali. Exatamente. Né? Na verdade, o painel é para chamar a atenção das pessoas na questão da transparência. E a transparência tem que existir. Claro. Até como forma de acompanhamento das ações do governo. Isso. E quanto mais a população sabe disso, mais ele se envolve também diretamente. Claro. E incentiva eles até a cuidar mais da cidade, porque eles estão vendo que não estão sendo lesados, né? Que é o que acontece hoje em muitos municípios. Resumindo, seu governo não vai ter caixa preta, né? Não, se Deus permitir, jamais. O nosso governo não vai ser um avião. Pronto. Fábio, outra coisa interessante da administração
é exatamente a reorganização da numeração dos imóveis, por exemplo, né? Jeremoabo está um caos esse negócio. Inclusive, você chega em rua, você está aqui, o número 100, aí quando você vai no vizinho de cá é 99, no outro passa para 200, não sei. Está um caos isso aí. Dá para a gente arrumar isso, né? Isso tem que ser arrumado, mesmo porque a gente sabe que todas as ruas, de um lado, números pares, do outro lado, números ímpares. E muita gente não sabe, mas a numeração é feita, eu aprendi isso, porque eu sempre fui curioso, eu aprendi que a numeração das casas é feita de acordo com o início da rua. Quantos metros tem do início da rua para aquela casa ali, e aí vai numerando os pares e os ímpares. Uns de um lado, outros dos outros. Então não tem dificuldade em fazer isso, não. Facilita correio, entrega de água, de luz, né? Inclusive hoje, que muita gente compra, por exemplo, em Mercado Livre e tal. Essa semana uma menina interessante, ela me pediu, disse assim, eu vou colocar o endereço de sua casa, porque a minha casa ninguém acha para entregar, né? Então, por quê? Porque não tem numeração, rua. Exato. E essa numeração não só na sede, né? Não, tem a questão dos povoados. Isso. Tem né? sim, tem sim, porque o mesmo trabalho que é feito na sede pode ser totalmente feito, tranquilamente, na verdade, feito nos povoados, né? Inclusive, Fábio, tem uma coisa interessante também, eu sempre sinto isso, por exemplo, a indicação de povoados e tal, né? Ali, por exemplo, eu quero ir para Tranqueira, se você não perguntar a alguém, não existe um indicativo, Interessante isso também, né? Isso são as sinalizações nas vias... De acesso, né? Isso, nas vias de acesso, nas vicinais, no caso, né? Nas vicinais, porque realmente você... Para quem conhece, mas é interessante realmente isso, porque muitas vezes as pessoas, até quando a gente sai de Jeremoabo e vai para uma cidade pequena, muitas vezes você está perdido em uma cidade pequena. Para quem mora naquela cidade, está tudo fácil. Mas para a gente que chega, não tem como, a gente se perde. Imagine você entrar em uma via de estrada de terra, querendo ir para um povoado, quando você chega lá na frente tem uma bifurcação. De um lado para outro. Aí não tem a sinalização. Às vezes é à noite, você vai perguntar a quem, que ninguém abre as portas para dar informação. Ali, né? Isso é uma colocação muito importante e necessária. Então, está tudo dentro dessa reorganização de indicativos e tal. O seu programa, ele traz uma coisa também interessante, que é revisar a base de cálculo do IPTU. Não é uma tarefa sempre fácil, você sabe disso, né? Porque não se pode renunciar vai mexer a receita, em números. mas vai mexer em alguma coisa. Mas está no programa, com absoluta certeza, a gente vai ter esse recálculo do IPTU. Isso é necessário também, porque a gente sabe que tem muitas famílias que, mesmo não estando no CAD único do governo federal, elas são pobres e muitas vezes não têm condições de pagar o IPTU, e a gente tem que realmente fazer um cálculo para que a conta feche também, é claro, com toda a responsabilidade, porque como você falou aí, se trata de impostos, se trata de números e aí de arrecadação, e aí sim, com toda a responsabilidade do mundo para poder isentar essas pessoas que não têm condições e que as que tenham condições paguem um preço mais justo. Não precisa se pagar um preço tão caro como é o IPTU de Jeremoabo hoje. E há alguns anos veio uma empresa para que realmente recalculou aí do jeito que quis os preços das casas. Sem parâmetro nenhum. Exatamente. E pessoas que pagavam um IPTU realmente com um valor acessível começaram a pagar. Na verdade, tem umas que nem pagam mais, porque não tem condições. Essa é uma história meio do judeu, né? O judeu, ele vive de agiotagem, ele faz muita agiotagem, né? Em determinados momentos, ele diz, eu quero um dinheiro emprestado para você. Ele diz assim, eu lhe empresto a 50%, juro caro para danar. O cara sabe que não vai pagar e toma. Aí ele diz, não me pagou, mas também matei no Matei no preço, então, a questão do IPTU é essa. Você aumenta demais e não recebe. A inadimplência aumenta, você não recebe. Tem essa história também do vendedor. Você falou aí, vamos só para descontrair um pouco, tem o vendedor que ele vende fiado, né? O produto dele ele vende caro, mas não recebe. Mas também é como não recebi, mas matei no preço. É bem assim, Então, mas é preciso. Realmente o IPTU tem muitas distorções.
Você, às vezes, pega casas iguais, mesma área e tudo, pagando preços diferentes. Isso é importante. Tem, né? que rever, sim. Fábio, o sonho da juventude do município é indústria. O seu plano diz que a gente vai implantar o parque industrial, né? É um sonho mesmo, a gente vai perseguir essa meta como se fosse a última das metas, a única das metas, porque é importante, cara. A juventude está aí pelos caminhos, pelas estradas, sonhando com geração de emprego e renda, e o caminho é, sem dúvida nenhuma, a indústria. O que é que você pensa efetivamente disso? Então, Pedro, é a questão de emprego e renda. É por isso que a gente vê aí muitos jovens realmente das cidades pequenas debandando para as cidades grandes em busca de um sonho, que o sonho é o trabalho. Teve uma certa feita que me fizeram uma pergunta e eu dei uma resposta e deixei as pessoas meias que numa incógnitazinha. Porque me perguntaram, o que é que você acha mais importante, a família ou o emprego? Aí eu fiz uma pergunta de volta. Você já viu família sem emprego para se constituir? Então, seu emprego é tão importante quanto você ter a sua família. O emprego é que traz a dignidade. Então, a questão do polo industrial, que nós vamos sim implantar em Jeremoabo, com a permissão de Deus, para que a gente traga empresas, sim, empresas pequenas. Por exemplo, nós temos aqui hoje em Jeremoabo o artesanato. Poucas pessoas sabem que em alguns povoados aqui, no Caritá, por exemplo, eu fiquei sabendo que o Caritá, ele exporta para a Itália, meu povo. Eu fiquei sabendo que o Monte Alegre já exportou para a Inglaterra. Olha que coisa bonita em Jeremoabo. Ou seja, já seria um ponto para que essas pessoas que mexem com esses produtos, eles já tivessem como expandir. Porque eu vim saber, porque agora eu estou andando aí nos povoados e a gente vai conhecendo as pessoas e fica sabendo. Imagine se essas pessoas tiveram um ponto. A questão do mel. O mel, qualquer empresa queria vir para Jeremoabo, mas vai vir como se nós não temos o CIF? O código é de Ribeira do Pombal. Então a gente precisa, tem muita coisa para ser feito para que um polo industrial ele venha a funcionar em Jeremoabo. Só que a gente tem que pensar grande. A gente tem como sim atrair empresas agora. Para atrair empresas você precisa dar condições às empresas. Algumas isenções e outras coisas que elas geralmente pedem. Jeremoabo, ela está em uma localização privilegiada. Nós temos aqui duas BRs atravessando o município. Ou seja, até para escoar a produção, tem mais facilidade para que essas empresas venham se instalar aqui. Ou seja, nós temos condições, temos matéria-prima. A questão do mel é tão interessante. Você é uma fábrica de bala de mel. Isso. Né? Isso. Mel na medicina. Cosméticos, né? Agora, o que ocorre com o mel, principalmente, Fábio, é que aquela história de periquito come milho e papagaio leva fama. Isso. Que assim, o que é que está acontecendo com o mel de Jeremoabo? Como a gente não tem vendas aqui, porque não tem CIF nem nada, está se valendo Ribeira do Pombal e outros municípios, dizer o mel de Ribeira do Pombal, que é o de Jeremoabo, que vai para lá. E olha que Jeremoabo é o terceiro maior produtor do Nordeste. Do Nordeste. Não então, é isso? Mas essa do artesanato é interessante demais, a gente apoiar. Tem o mel, tem... Por exemplo, esse tomate agora, que estava aí barato, Isso. se nós tivéssemos uma indústria de polpa de tomate, por exemplo, tinha aproveitado, porque segura o preço. Os agricultores não estavam aí tomando esse prejuízo agora. Se pensar, agora. não é uma coisa difícil, né? Não. Veja, por exemplo, polpa de fruta, aqui na época de frutas, por exemplo, de caju, de manga e tal. Você compra um balde de manga, cara, por R$5. Uma bagatelazinha, isso mesmo. Por que não fazer disso? Polpa, por exemplo, para merenda escolar e tal. Então, há vários caminhos que a gente pode realmente dar um dinamismo grande à indústria. Que bom que você pense assim. E eu penso também o seguinte, a gente vê, quem assiste televisão, sabe que existe também um nível de confiança.
Se você é um administrador, se você é um prefeito de uma cidade e seu nível de confiança é bom, as empresas vão vir, porque sabe que você trabalha com transparência e com seriedade. Pois é, muito bem. Esse papo aqui é exatamente para mostrar o que pensa o nosso candidato, as propostas do programa de governo. Aguarde que vem mais. Eu tô chegando, sem engano, com a voz do povo. Vamos juntos, lado ao lado, rumo ao progresso é o amor.